Fala galerinha, tudo beleza? Professora Ana Paula aqui. E hoje na nossa aula de Química nós vamos falar sobre isomeria plana, ok galera? Pessoal, a isomeria plana, antes de tudo nós precisamos definir o que é isomeria, certo? Vamos lá pessoal, o que é isomeria? A isomeria é o fenômeno pelo qual substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular vão apresentar fórmulas estruturais diferentes. Quebrando em partes esse nome aqui, ó, iso quer dizer igual e meros quer dizer partes, ou seja, nós temos partes iguais. Então, primeira coisa que vocês têm que fixar muito bem: se o composto não apresenta a mesma fórmula molecular, se os pares de compostos não apresentam a mesma fórmula molecular, não são isômeros, tá? Só vai ser isômero quando eu tiver a mesma fórmula molecular. Professora, o que é fórmula molecular? Lembra que nos nossos exercícios a gente sempre contava a quantidade de carbono, quantidade de hidrogênio, quantidade de oxigênio? Pois é, era justamente para isso. Então, pessoal, se não houver a mesma fórmula molecular, ou seja, quantidades iguais de todos os átomos que a estrutura apresenta, nós não temos isomeria. E quando apresentar a mesma fórmula molecular, nós ainda precisamos ter as estruturais diferentes, ok? Como que eu classifico a isomeria? A isomeria, pessoal, ela é dividida em duas partes, a plana e a espacial. Aí a plana, pessoal, ela é subdividida nessas 5 aqui. Só que, em resumo, as 3 que você precisa saber bem são essas 3 aqui, tá? Mas quais são elas? Cadeia, posição, função, metameria e tautomeria, ok? Isso tudo dentro da isomeria plana, ok? Na espacial, nós conseguimos dividir em duas classes, a classe geométrica e a classe óptica. Só que nessa videoaula, pessoal, nós vamos trabalhar apenas a isomeria plana, ok? Bom, primeiro, a isomeria de cadeia, pessoal. A isomeria de cadeia, ela é aquela onde os isômeros têm cadeias ou núcleos diferentes. Como assim? Eu tenho um composto que é de cadeia aberta e o outro que é de cadeia fechada, entendeu? Vamos ver um exemplo aqui? Bom, com essa fórmula aqui, ó, C3H6. Com a fórmula C3H6, eu consigo criar essa cadeia aqui, ó, vamos contar? É o propeno, ó. 1, 2, 3 carbonos, 3, 4, 5, 6. Então, C3H6. E eu consigo criar ainda, pessoal, esse composto de cadeia fechada aqui, ó, que é o ciclopropano, ok? O ciclopropano tem 1, 2, 3 carbonos e 2, 4, 6 hidrogênios. Então, em um eu tenho uma cadeia aberta, no outro eu vou ter uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, ok? Então, eu tenho a minha isomeria de cadeia. Outro exemplo, pessoal, C4H10. Com o C4H10 eu consigo fazer aqui, ó, essa cadeia ramificada, o metilpropano, e eu consigo fazer essa cadeia aqui, ó, que ela não é ramificada, ok? Que é o butano. Então, reparem que aqui, ó, tá a minha ramificação e aqui eu tenho uma cadeia linear aberta. Tem a mesma fórmula molecular? Vamos conferir? Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 9, 10, certo? 3, 6, 8, 10. Então, nos dois casos eu tenho C4H10. Então, se eu tenho a mesma fórmula molecular, só que com estruturas diferentes, eu tenho isomeria, ok?
Pessoal, a isomeria de posição. Como funciona a isomeria de posição? Ela ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas a posição dos radicais ou de ligações duplas e triplas vão mudar. Vamos ver aqui, ó. Para o C4H8, um exemplo, eu tenho essa cadeia aqui, onde a minha dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Aqui, ó, carbono 1, 2, a minha dupla está aqui. Eu tenho o but1eno, lembra que o número indicando aqui, ó, a nossa ligação dupla, ela sempre vai estar no carbono de menor numeração. E eu ainda consigo fazer essa segunda cadeia aqui, ó, pessoal, onde a minha ligação dupla vai estar entre o carbono 2 e 3. Então, eu vou ter o but2eno. É a mesma cadeia, pessoal? Não é, porque quando a minha dupla ela muda de lugar, as propriedades desse composto elas vão ser diferentes. Mas eu tenho a mesma fórmula molecular? Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. 3, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. Se eu tenho a mesma fórmula molecular para os dois compostos, só que a posição da minha dupla está diferente, então eu tenho isomeria de posição, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui, só que agora mudando a posição do meu radical. Ó, com isso daqui, pessoal, com essa fórmula molecular, eu consigo fazer esse álcool aqui. Qual que é o nome desse álcool? É o propan-1-ol, certo? Por quê? Porque a minha hidroxila está no carbono 1, ok? Eu consigo ainda fazer, pessoal, o propan-2-ol, porque aqui, ó, eu mudei a minha hidroxila. Minha hidroxila estava aqui, ó, no carbono 1, passei a minha hidroxila para o carbono 2, ok? Aí eu tenho o propan-2-ol. Pessoal, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com a isomeria de posição é isso daqui, ó. Vamos fazer os isômeros desse composto aqui, ó. Eu tenho o benzeno, CH3 e aqui, ó, mais 3 carbonos, certo? Vou pegar daqui e vou passar pra cá, ó. Daqui pra cá, eu tenho um composto diferente. Agora eu vou passar daqui pra cá. Também tenho um composto diferente, certo? Só que quando eu mudo daqui pra cá, pessoal, ó, mudei daqui pra cá, eu volto a ter esse mesmo composto aqui, ó, galera. Esse composto é igual. Não, professora, não é igual, tá em lados diferentes. Vamos ver por que ele é igual? Olha isso aqui, ó. Tá aqui o nosso composto, desenhado em formato de bolas. Aí eu tô girando o meu composto, ó, pessoal. Girei o meu composto, vamos voltar para vocês verem? Ó, girei o meu composto, tá de um lado, eu apenas virei ele no espaço, ou seja, é o mesmo composto, só que invertido, ok? Então, quando eu tenho nessa posição aqui e eu giro, eu preciso tomar cuidado nessa posição aqui também, tá, pessoal? A única coisa que não vai mudar é aqui, porque aqui só tem uma posição igual, beleza? Galerinha, isomeria de função ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes, pessoal. Os casos mais comuns de isomeria plana acontecem entre álcool e éster, aldeído e cetona e ácido carboxílico e ésteres, ok? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, entre álcool e éter. Eu tenho aqui, ó, C2H6O. Dentro desses dois compostos, dentro dessa fórmula molecular, pessoal, eu consigo fazer dois compostos. O etanol, ó, C2H6O. E eu consigo ainda, pessoal, observar o metóximetano,
Como assim? O metoximetano é um éter. Tá aqui, ó, C2H6O, certo? Então, como eu tenho a mesma fórmula molecular, mas eu tenho duas funções diferentes, aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho um éter, então eu tenho, nesse caso, a isomeria de função, ok? Entre aldeídos e cetonas, pessoal, aqui eu vou pegar essa fórmula molecular, C3H6O. Com C3H6O, eu consigo fazer o propanal, tá aqui, ó, para vocês visualizarem. Esse Ozinho tá ligado com duas ligações aqui e esse hidrogênio tá para baixo, ok? E eu ainda consigo fazer a propanona quando eu ligo esse oxigênio aqui, ó, com uma ligação dupla nesse carbono, certo? Tem a mesma fórmula molecular, vamos conferir? 1, 2, 3, 5, 6, mais um oxigênio, C3H6O. Aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Mais 6 hidrogênios, mais um oxigênio, eu tenho C3H6O. Pessoal, por que toda vez eu tô fixando em contar a fórmula molecular? Porque não existe isomeria entre dois compostos se eles não tiverem a mesma fórmula molecular, ok? Então, eu tenho a mesma fórmula molecular, mas eu tenho compostos de funções diferentes. Aqui eu tenho um aldeído, aqui eu tenho uma acetona, então eu tenho isomeria de função, ok? E entre ácidos carboxílicos e ésteres, pessoal, aqui, ó, C3H6O2, eu consigo fazer esse composto aqui, que é o ácido propanóico. Aqui, ó, só para vocês visualizarem, vai estar dupla O para cima e OH aqui para baixo. E eu tenho o etanoato de metila. Aqui vai estar dupla O para cima e o oxigênio aqui, tá, pessoal? Tenho 1, 2, 3 carbonos, 3 carbonos. Aqui eu tenho 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Aqui eu tenho um ácido, aqui eu tenho um éster, então duas funções diferentes, mesma fórmula molecular, isomeria de função, ok? Pessoal, a metameria, ela também é conhecida como isomeria de compensação. Como que funciona? Quando eu tenho os isômeros de função, tá? E essa função, os isômeros de posição, e essa posição, ela vai mudar o quê? O heteroátomo na cadeia, ok? Como assim, professora? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse C4H10O. Eu tenho aqui o etoxietano, certo? O meu oxigênio está bem no meio da cadeia, 2 carbonos para cada lado. Se eu mudo esse oxigênio de lugar e faço o metoxipropano, eu já não tenho mais o mesmo composto. O que eu mudei de lugar? Eu mudei o oxigênio. O oxigênio, ele estava no meio e agora ele está aqui no cantinho. Isso eu vou chamar de metameria ou compensação, ok? Tá aqui, ó, pessoal. Tem um éster, mudei esse oxigênio de lugar e já não tenho mais o mesmo composto. Também metameria, ok? Ó, vamos observar? Mudou de lugar. A quantidade de carbonos mudou? Não mudou. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se não mudou, eu tenho a mesma fórmula molecular, vou ter uma metameria ou isomeria de compensação, ok? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó, pessoal. Tenho essa cadeia com nitrogênio, isso aqui é uma amina secundária, certo? Tenho aqui uma amina secundária também, e esse nitrogênio tá mudando de lugar, ó, pessoal. Mudou de lugar. E como está mudando de lugar, pessoal, eu também vou ter metameria. É a mesma cadeia, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos também. Então, eu também tenho metameria. E, pessoal, para fechar a nossa aula, tautomeria. A tautomeria, pessoal, ela é um caso muito particular. Ela só ocorre entre dois compostos que eles ficam em equilíbrio e ele vai ocorrer na fase líquida, tá? O que acontece? Quando eu tenho esse composto aqui, ó, lembra que é esse composto, pessoal? Um enol. Por quê? Porque a minha hidroxila tá ligado num carbono que tá fazendo ligação dupla, certo? Eu tenho um enol e quando esse enol ele se transforma em um aldeído, pessoal, eu tenho tautomeria, ok? Ó, a minha fórmula molecular, ela é a mesma. O que acontece de forma resumida aqui, pessoal? Essa dupla ligação, ela sai daqui e vem pra cá, e esse hidrogênio sai daqui e vem pra cá. Então, elas ficam brincando, uma hora é enol, uma hora é aldeído, uma hora é enol, uma hora é aldeído. Então, por isso a gente tem tautomeria, tá? Acontece entre enol e aldeído, pessoal. E a gente chama de tautomeria aldoenólica, ok? E também pode acontecer quando eu tenho um enol secundário aqui, ó. Tá vendo? Dupla ligação OH. Quando sai daqui, ó, pessoal, e o meu equilíbrio ele é diferente, formando uma cetona, ó. Essa dupla saiu daqui e veio pra cá. Esse hidrogênio saiu daqui e veio pra cá. Eu vou ter um equilíbrio chamado de tautomeria cetoenólica. Então, pessoal, já fica atento. Quando você vê enol, sempre vai ser tautomeria, tá? Se for o enol com acetona, vai ser cetoenólica. Se for o enol com o aldeído, vai ser aldoenólica, ok? Observação, pessoal. A tautomeria ela ocorre em compostos cuja molécula tem um elemento muito eletronegativo, oxigênio, nitrogênio, mas no nosso caso, pessoal, com nitrogênio vocês quase não vão ver, tá? Ó, vamos observar de novo essas moléculas. Surgiu a molécula aqui, ela vai ocorrer se transformando em outra molécula, tá? Eu tenho uma amida e depois eu tenho um iminoálcool, mas essa molécula a gente não vai ver, ok? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Façam as próximas questões da apostila, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp. E é isso, galerinha. Um grande beijo. Até a próxima aula.